Os lobos frontais, o desenvolvimento dos lobos frontais é que nos diferenciaram na natureza, né? E com o surgimento, com esse crescimento dos lobos frontais, novas conexões se formaram e a partir daí o homem passou a ter a capacidade do pensamento simbólico. E o pensamento simbólico é essa possibilidade de dar valor aos símbolos. Com isso, permitiu o desenvolvimento da linguagem, do alfabeto, da matemática, e o homem passou a não viver mais em função das suas necessidades mais primárias e seus desejos mais imediatos, mas ele passou a conversar consigo mesmo e ele, o tempo todo ele está pensando e está conversando com si mesmo e vivendo emoções que são ilusórias, como a esperança, os receios, o amor, o ciúme, tudo isso são pensamentos que existem apenas no simbolismo humano. A linguagem permitiu a aproximação dos homens, permitiu o desenvolvimento e a civilização que nós temos hoje. Então, ligado a essa estrutura da linguagem, está também a memória, e os lobos frontais têm essa função de integrar isso tudo. Então, quando nós temos um rompante de raiva que vem lá do núcleo amigdaliano, da amígdala no lobo temporal, os lobos frontais têm essa função de reprimir e dizer não, você não vai agredir, você vai controlar esse desejo agressivo. Então isso permitiu o homem viver em comunidade e ter um limite um controle nos seus impulsos, e foi isso daí que a gente começou a poder viver como vivemos hoje, em grupos, respeitando uns aos outros. Os lobos temporais, eles têm como função principal, vamos dizer, a memória. Quer dizer, quem tem uma lesão dos lobos temporais bilateralmente perde a memória recente. Ele perde a sua identidade. Ele passa a ser uma pessoa que nasce todo dia sem saber o que foi o ontem. E ligados a ele, nós temos as amígdalas, que são essas estruturas ligadas à emoção. Por isso que as epilepsias, muitas vezes nessas regiões, começam com acessos de pânico, de medo, às vezes de raiva. A epilepsia, ela é uma condição muito comum. Você tem desde criança até idoso que tem crise de epilepsia, né? O que me faz investigar a epilepsia é tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas, porque eu sei que é uma condição crônica que muitas vezes elas têm um impacto social enorme. Assim, tem muita gente que acha que epilepsia é coisa de louco, né? Acho que você tá maluco. Trata você como maluco. Eu tenho medo, até hoje eu não gosto de falar. Tenho epilepsia, eu não assumo isso pra ninguém. A Denise é uma paciente que tem uma epilepsia do lobo temporal com esclerose hipocampal. A maioria das pessoas que tem esse tipo de epilepsia tem uma epilepsia que é de difícil controle e que é um tipo de epilepsia que o tratamento cirúrgico tem uma resposta muito boa. E a epilepsia é um descontrole, um desbalanço desse impulso elétrico. E esse impulso elétrico, ele pode estar descompensado de uma forma mais difusa, geral, no cérebro inteiro, que acontece, por exemplo, nas epilepsias que a gente chama de generalizadas, então são as ausências, as convulsões, né, que são as crises tônico-clônicas. E a gente pode ter esse desbalanço em áreas muito específicas, muito delimitadas do cérebro, que são as epilepsias focais. Então, sendo assim, você pode ter um desbalanço elétrico numa região da visão. Então, o sintoma inicial daquela crise é uma alteração visual, que pode depois evoluir para uma convulsão ou não. Ou você pode ter, por exemplo, nas regiões temporais, que são bem comuns as epilepsias, e aí você tem crises que envolvem a percepção do meio, né? A pessoa sai do ar. Eu acordei de manhã para levar o meu filho para a escola. Quando eu voltei, eu fui deitar e comecei a ranger os dentes. Só que quando eu acordei de novo, eu já estava no quarto, sentada, e tinha uma senhora já A equipe da SAMU. da SAMU
E eu não estava entendendo nada, eu estava muito calma, aí já estava indo para o hospital. Aí quando eu voltei, ele me explicou que eu estava rangendo muito os dentes e ele me explicou que eu estava tendo uma crise, né, de... Uma crise epilética. O neuropsicólogo ele estuda a relação entre o cérebro e o comportamento. Quando o neurologista manda, o neurocirurgião manda o paciente para o neuropsicólogo, é para tentar ver quais são as implicações de uma eventual alteração cerebral, um tumor, um aneurismo, e que se quer saber como esse cérebro funciona. Às vezes também é chamado o neuropsicólogo, por exemplo, quando a gente faz a cirurgia com o paciente acordado. Se eu tenho uma lesão cerebral, como por exemplo um tumor, a gente sabe que esse tumor ele não é restrito somente no que está sendo visto no exame de neuroimagem. Ele pode ter uma área de infiltração que a gente não vê claramente nos exames de imagem, e essa área de infiltração ela pode criar epilepsia, ela pode fazer que, se eu não consigo retirar ela inteiramente, o tumor volta a crescer. E logo a ideia de uma cirurgia acordada é poder entrar mais no cérebro, fazer uma cirurgia mais abrangente, porém sem criar sequela para esse paciente. A pessoa é acordada na cirurgia e aí se faz testes, né, estimulando determinadas áreas do cérebro e percebendo se ela vai ser responsiva, vai responder ou não. Então, se a gente estimula uma área do cérebro e ela para de falar, por exemplo, a gente sabe que aquela área não pode mexer. O caso da Alexandra é um caso de início na vida adulta e a epilepsia dela é devido a uma alteração tumoral. Então, ela tem um tumor e o tumor é responsável por essa epilepsia de difícil controle. Agora, assim, depois que começaram, né, a acontecer as coisas, as crises, então eu fiquei muito abalada, né? Porque a gente não espera isso. Apareceu com 3 anos e meio. Em 2017, quando ele já estava com 5 anos e meio, as crises começaram a aumentar, a frequência, né, a quantidade. O Lucas, ele tinha dezenas de crises diárias. E já estava em uso, já tinha feito uso de uma série de medicações. Tinha dificuldade escolar, então já estava tendo um comprometimento né, do desenvolvimento cognitivo dele por conta disso. Então, depois de toda essa avaliação, né, a gente conversou, eu conversei com a mãe, né, com o pai, e a gente pesou aí o risco-benefício. Eu acho que isso é uma outra situação que é importante comentar, que é uma decisão compartilhada, né? Tem uma cirurgia de epilepsia que a gente faz em criança, que é a hemisferotomia. É você desconectar um hemisfério, que no caso é um hemisfério completamente doente, do hemisfério bom. Então, quando você faz essa cirurgia, às vezes a criança sai sem mexer nada do lado referente ao hemisfério que foi desconectado. Só que 1 mês ou 2 depois, ela consegue adquirir totalmente a função motora, ou seja, o hemisfério bom, que estava sendo comprometido pelo hemisfério ruim por causa das crises consecutivas, passa a funcionar muito melhor e ele passa a suprir a função motora e as funções cognitivas do hemisfério que estava doente, que foi desconectado. Quando a gente pega um paciente com 6 anos de idade, um paciente que teoricamente já não tem a capacidade de neuroplasticidade como uma criança de 2 anos teria, você não pode fazer uma hemisferotomia. Ele tem função motora normal. Se eu fizer uma hemisferotomia no paciente desse, por exemplo, ele vai ficar hemiplégico para sempre. Ele não vai conseguir recuperar, o hemisfério bom não vai conseguir suprir a área doente. A melhor opção de tratamento para o Lucas seria uma cirurgia que se chama quadrantotomia posterior, que seria uma desconexão temporopareto-occipital. Com isso, você preservaria toda a área motora dele. Ver a mudança, né, e a melhora na vida das pessoas é o que motiva a continuar. É muito gratificante.